comemorado o Dia da Bíblia, eu até pensei em trazer um monte de Bíblias, diversas versões que a gente tem. Na Escola Bíblica Dominical, há pouco tempo, nós fizemos isso. Colocamos ali na nossa aula um monte de versões e demos uma aula sobre Bíblia. Quem estava lá naquele dia? Deixa eu ver dos meus alunos aí. Tem algum aluno aqui da IBD? Aí, tem gente ali. Você estava também, Fran? Acho que no dia não estava, né? Mas nós fizemos uma exposição de diversas Bíblias. Em alguns lugares do Brasil ainda se faz. Talvez você não saiba, mas nós já tivemos, como denominação batista, o maior parque gráfico da América Latina e a maior impressora de Bíblia da América Latina, que era uma editora chamada Juerp. Aliás, como editora ainda existe, mas não existe mais como parque gráfico, como gráfica que editava a Bíblia. Então nós espalhamos Bíblias pelo Brasil inteiro. E pensando nesse dia especial da Bíblia, eu queria pensar com vocês sobre visão simplificada sobre a Bíblia. Alguém pode perguntar, mas pastor, por que visão simplificada sobre a Bíblia? É porque eu não queria ser presunçoso e eu me lembrei a história de um inglês ou da comunidade inglesa e da comunidade alemã. Não sei se você conhece essa história, mas os ingleses resolveram escrever um livro enorme, grosso, falando lá tudo sobre elefantes. Para você ler aquele compêndio sobre elefante era muito grande. Aí os alemães escreveram uma coleção desses grandões, dizendo, introdução sobre elefantes. Né? Então, enquanto os ingleses num livro estavam escrevendo tudo sobre elefantes, os alemães, numa coletânea de livros, estavam fazendo uma introdução sobre elefantes. E aí eu não quis ser presunçoso, escrevi umas 15 páginas aqui, falando sobre a Bíblia. E eu digo, é uma visão simplificada sobre a Bíblia. Não sei se vou conseguir dar conta das 15 páginas, para a gente falar simplificadamente sobre a Bíblia, mas se vocês quiserem, vocês vão para a Escola Bíblica Dominical, e aí lá a gente faz essa introdução, em 6 meses ou 8 meses, estudando só sobre a Bíblia. Topamos isso? Amém. Então vocês já estão convidados para 2024 serem nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Então vamos lá. Também tempos atrás, os crentes eram identificados denominacionalmente pela forma como carregavam a Bíblia. Sabia disso? Era. Pastor Heber vai lembrar disso. Os presbiterianos eram conhecidos por carregar a Bíblia assim. Iam para o culto, para a Escola Bíblica Dominical, e naquela época, gente, todo mundo tinha Bíblia. Todo crente tinha Bíblia. Era conhecido como o povo do livro de capa preta. Todo mundo tinha Bíblia. Ia para a igreja assim. Os batistas iam assim. Os assembleanos iam assim. Então, eu não sei como você tem carregado a sua Bíblia hoje. É provável que nem tenha carregado. Então você talvez nem seja presbiteriano, nem batista, nem assembleano. A coisa está ficando feia. O povo já não quer carregar mais a Bíblia. Mas hoje nós temos a Bíblia de diversas formas. Você carrega ela hoje no celular. E carrega diversas versões no celular. Você deve ter baixado aí no seu celular o aplicativo Bíblia Linguagem de Hoje, Bíblia versão Almeida revisada, Almeida atualizada, versão NVI, King James, e aí por diante, em grego, em hebraico. Você tem hoje inúmeras versões. Você também pode ser e esteja carregando a Bíblia em áudio. Cid Moreira ou outras versões, você também pode carregar ela em áudio, ouvir. Você pode ter hoje a Bíblia
em português em braille. Você tem diversos recursos hoje para fazer uso das escrituras sagradas. Amém? Então ninguém pode dizer que não tem a Bíblia. Esse livro ele é tão precioso que em determinadas regiões do mundo as pessoas não têm esse privilégio que nós temos. Você talvez na sua prateleira como eu tenha diversas Bíblias ou no celular diversas versões da Bíblia, mas nem todos os povos e nem todas as nações têm esse privilégio. Lembro-me de uma história missionária em que um pastor pregando num determinado lugar da África, quando ele acabou de pregar, o irmão foi lá e pegou a Bíblia do pastor e arrancou a página da Bíblia. O pastor, meu irmão, não faz isso, como você vai arrancar a página? Não, pastor, é porque aí essa aqui eu vou usar para ensinar para os outros irmãos, ensinar para as outras igrejas o que o Senhor ensinou para nós hoje. Então, como ele não tinha uma anotação, um escrito, então ele rasgou a página da Bíblia do pastor, para ele ter esse recurso para usar e ensinar e pregar o Evangelho a outras pessoas. Isso de fato aconteceu. É fato também e testemunho de muitas pessoas que se converteram em um quarto de hotel. Provavelmente você, quando se hospedou em algum hotel, se abriu uma das gavetas do hotel, você encontrou lá um Novo Testamento, distribuído pelos chamados Gideões. Muitas pessoas se converteram, hospedado em um hotel, não tendo o que fazer, abriram a gaveta, acharam o Novo Testamento, e ao ler a Bíblia, acabaram entregando a sua vida a Jesus. Foi dessa forma também, eu estou adiantando, começando de trás para frente, foi desta forma também que o protestantismo nominalmente chamado, não ainda os pré-reformadores que foram antes, mas o protestantismo no protesto de Lutero acontece lendo a Bíblia. Lutero lendo a Bíblia, as Escrituras, lendo o livro de Romanos, ele então se depara com a mensagem da graça e se converte num protesto, depois expulso da igreja, e depois no processo de perseguição, Lutero vai ser um desses que vai traduzir e escrever a Bíblia para a língua alemã, e distribuir a partir dali a mensagem da graça, a partir do livro da carta de Paulo aos Romanos, e começa o movimento chamado movimento protestante. Há uma determinada data do ano que nós comemoramos, como essa data do protestantismo, ou da reforma, como era assim chamada. A gente, quem sabe, faz um dia especial disso. Mas eu quero abrir com vocês a Bíblia em alguns textos. Abra comigo. No livro de 2 Pedro, na carta de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e verso 21. Nós vamos ler alguns textos, aliás, 2 desses textos, e os outros eu creio que vocês vão saber de cor. Carta de Pedro, de 2 Pedro, já bem perto de Apocalipse, capítulo 1, verso 20 e 21. Diz assim: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Repito o texto: primeiramente saibam, porém, que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Abra comigo ainda, 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler o verso 15 até o verso 17. Volte lá na sua Bíblia. 2 Timóteo,
capítulo 3, verso 15 até o verso 17. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, baseado nesse texto, e depois a gente volta especificamente comentando parte deles ou todo ele, é que eu quero pensar com vocês em cima das Escrituras sagradas. Tanto Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, reconhecendo a autoridade das Escrituras, como Pedro também, discípulo de Jesus, escreve reconhecendo a autoridade das Escrituras como sendo um livro diferente de todos os outros, um livro chamado de inspirado por Deus. A gente vai ver sobre essa inspiração logo mais. O que é a Bíblia? Alguém pode perguntar, pastor, o que é a Bíblia? A Bíblia é uma coleção de livros. Ela não é um livro único, mas ela é uma coleção de livros, escrita, dividida, aí depois a gente vai ver toda a sua divisão, mas um conjunto de livros, escrito por cerca de 40 homens, num período de mais ou menos 1500 a 1600 anos, mais de uma harmonia e de uma sincronização de fatos, de dados, de história e de aplicabilidade, que parece ter sido escrito numa sentada só, embora tenha suas características linguísticas peculiares de quem as escreveu e do período que escreveu, mas ela tem uma unidade, ela tem uma forma e um entendimento. Nenhum livro tem feito tantas transformações na vida do homem, na vida de uma sociedade, quanto as Escrituras. Qualquer livro pode ser informativo, mas com essa capacidade de transformar, de mudar a vida e a história do homem, somente as Escrituras. Então, essa coleção de livros é composta de 66 livros. Quantos livros? 39 estão no Antigo Testamento, e quantas no Novo Testamento? 27. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. É possível que lá na frente a gente volte nesse dado, mas esses 66 livros são considerados livros inspirados. Há uma diferença nesse contexto entre a Bíblia, chamada Bíblia protestante, e a Bíblia católica. Há o acréscimo de alguns outros livros que foram feitos no período dos chamados silêncio, 400 anos, entre Malaquias e João Batista. Nesse período da história, foram acrescidos alguns livros, ou escritos alguns livros, que depois foram inseridos pela Igreja Católica, chamados de livros não canônicos. Embora tenham o seu conteúdo histórico, o seu valor histórico, como o 1º e 2º Macabeus, mas não tem o valor e a consideração chamada como livros inspirados. A própria palavra não canônicos significa não inspirados, reconhecido pela própria autoridade da Igreja, assim dito. A Bíblia foi escrita em 3 continentes diferentes. Primeira parte, esse primeiro momento, a gente tem o registro, mais ou menos no mesmo lugar, na mesma região, onde hoje está Israel, que seria a região da Ásia. Mas uma parte também foi escrita na África, no Egito. Por exemplo, uma parte de Jeremias foi escrita no Egito.
E outra parte das Escrituras, incluindo boa parte do Novo Testamento, foram escritas em algumas regiões da Europa. Então, Ásia, África e Europa. Nessas três regiões, nesses três continentes, foram os ambientes onde nós temos o registro das Escrituras sagradas. E feito em 3 idiomas, vocês lembram quais foram? Isso, hebraico, aramaico e grego. Algumas palavras escritas em persa também, né? Algumas palavras, poucas delas, mas escrita em persa. Mas as 3 línguas básicas foram o hebraico, o aramaico e o grego. O que é muito comum a gente pensar que Jesus tinha como língua original o hebraico. E a gente já vai ver lá mais na frente que não. E que boa parte dos escritos do Novo Testamento ou do Velho Testamento tenham sido escritos em hebraico. Boa parte foi escrita em aramaico. Apesar dos escritos do Novo Testamento ter sido escrito no grego, mas a língua falada, a língua mãe dos judeus naquele período da história era o aramaico. Então a língua mais falada por Jesus no contexto do Novo Testamento nem era o grego, nem era o hebraico, era o aramaico. O que é comum também a gente pensar que o hebraico era uma língua dos hebreus, desde Abraão que sai da Caldeia. Não, provavelmente a língua era diferente. A língua hebraica foi a língua encontrada por Abraão e pelos seus descendentes na região de Canaã. Quando eles chegam na terra de Canaã, a língua falada ali é a língua hebraica, e daí aprende-se o hebraico. Então Ló, por exemplo, quando chega como parente de Abraão na terra de Canaã, falava o aramaico. Já Jacó, quando sai depois lá para a região do Egito, chega falando hebraico. Então, só para a gente entender esse contexto. Pastor, que diferença isso faz? Isso faz porque nós somos considerados as pessoas que conhecem a Bíblia, que conhecem as Escrituras. Como eu vou dizer que conheço as Escrituras, se nem sei qual língua ela foi escrita? Se nem sei qual o contexto da língua falada no período em que foi escrita ou que aquele povo viveu? Então é importante esses dados e é importante que a gente conheça isso. É certo que se você acessar os canais do YouTube, se você acessar qualquer pesquisa, você vai encontrar esses dados. Mas é importante que a gente como igreja tenha essa consciência para conhecer o livro que é a nossa fonte, nossa regra de fé e prática. Amém? Quem já sabia tudo isso, levanta a mão e diga amém. Ô, glória. Quem está aprendendo hoje, diga agora amém. Ô, tá vendo? Graças a Deus, bastante gente aprendendo aquilo que nós não sabíamos. Na visão teológica, o que é a Escritura Sagrada? O que é a Bíblia? E aí sim, para os textos que nós acabamos de ler. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura, saiba isso, diz Pedro, nenhuma profecia é de particular interpretação, não saiu da cabeça de alguém. Algumas pessoas hoje, num contexto moderno e de ceticismo, de incredulidade, diz, não, a Bíblia foi um livro escrito para dominar alguém em determinado período da história, queria manipular a humanidade, manipular as pessoas, escreveram esses livros. Não tem como, nesse período escrito de compilação, de registro, alguém ter maquinado dessa forma. Por isso Pedro diz, não é de particular interpretação, não é uma coisa que saiu da cabeça dos homens, isso veio de Deus, inspiração, sopro divino,
ação divina, condução de Deus na vida do homem, para que ele pudesse fazer esse registro. Não só a ideia de fazer um registro histórico, narrar os fatos acontecidos, mas especialmente dizer da sua relação com Deus, dizer quem estava agindo, quem estava atuando, quem estava conduzindo a história, como as coisas aconteciam, e da parte de Deus, qual era a mensagem de Deus para o povo daquela época, e é por isso que a gente precisa entender, para trazer isso para os nossos dias. Mas não há de se negar que a Bíblia tem registro histórico, tem fatos, tem realidades, que por muito tempo foram negadas pela ciência ou pela humanidade. A academia, em determinado tempo da história, negava os fatos e as narrativas bíblicas como sendo mito, como sendo história, como sendo lenda, como sendo coisa assim. Até se criou uma ciência para comprovar de que a Bíblia não tinha razão e era um mito, uma lenda, chamada arqueologia. Já ouviram falar? E graças à arqueologia, se descobriu que de fato a Bíblia tinha razão em todas as suas narrativas. Ainda se descobre muitas coisas nos dias de hoje. A própria ciência, através da genética, tem se aproximado do que a Bíblia traz como registro. Eu tinha um professor de teologia, já falecido, pastor Jonathan de Oliveira, pastor da Primeira Igreja Batista, e ele usava uma frase aprendida pelo professor dele de teologia sistemática, que repetia o que havia aprendido do seu professor de teologia sistemática, ou seja, é uma frase antiga. Se a ciência contraria a Bíblia, permaneça com a Bíblia, porque um dia a ciência chegará onde a Bíblia está. Então, muitos fatos e muitas narrativas bíblicas, ainda não entendidas e compreendidas por nós, têm sido desvendadas ao longo da história. E a gente continua aprendendo com as Escrituras. Ela é revelação especial de Deus na perspectiva teológica. O que é isso? Os irmãos têm se lembrado que a gente tem falado e dito o seguinte: Deus se manifesta e se revela, se faz conhecido ao homem de três maneiras. Então, nós vamos relembrar isso na memória de vocês. Se eu quiser, por exemplo, conhecer o Rodrigo, o que o Rodrigo tem que fazer para que eu o conheça? Eu primeiro tenho que saber quem é o Rodrigo. Ele tem um nome, ele mora em determinado lugar, ele vai dizer qual o endereço dele, onde ele mora, de quem que ele é filho, de quem que ele é pai, ele vai me dar os dados dele, e eu vou saber quem é o Rodrigo, ele vai se fazer conhecido a mim. A gente vê nos programas de televisões por aí, na mídia, e é famoso, descobrindo alguém que se perdeu, um filho que foi perdido pelo pai, ou que nunca foi reconhecido, e que agora precisa identificar, e aí essa pessoa vai procurar sinais, evidências, comprovações, para que ache aquela pessoa correspondente àquele a quem ele está procurando. Deus fez exatamente isso. Nós somos incapazes de conhecermos Deus por nós mesmos. Nossa mente é finita, nossa capacidade é finita, a nossa espiritualidade se perdeu no rompimento do jardim do Éden, do relacionamento de Deus com o homem, e Deus precisou se fazer conhecido ao homem. Como é que Deus se fez conhecer ao homem? Primeiro pela sua criação, e o registro das Escrituras diz quem criou todas as coisas. O salmista diz: criou Deus os céus e a terra. Dele é os céus, a terra, a sua plenitude, todos aqueles que nele habitam. A Bíblia diz: quem criou todas as coisas? Quem fez todas as coisas? Os alunos da EBD, a gente tem passado para eles algumas informações,
existe uma corrente, colocada como corrente científica hoje, chamada de design divino, provando geneticamente, provando arqueologicamente, provando cosmicamente, por meio de recursos científicos, a existência de Deus e a criação de Deus. Você pode acessar lá e descobrir, mas a assinatura da existência de Deus é a sua criação, a beleza de tudo que foi criado, de toda a organização, de toda a dinâmica de funcionamento. É impossível imaginar que isso tenha sido por acaso. Alguém criou todas as coisas. Ouvia eu uma certa vez uma entrevista do filósofo Cortella, com uma bancada colocando as questões da existência ou não, da fé e de tudo mais, e ele dizia assim: não sou crente, não sou protestante, mas eu creio na existência de alguém inteligente, capaz, que deu origem a todas essas coisas. Impossível não haver alguém inteligente por trás de tudo que exista. Uma frase mais ou menos assim. Então, reconhecidamente a criação prova a existência de Deus. E onde está o registro destas coisas? Nas Escrituras. Por isso ela é chamada de revelação especial de Deus. As Escrituras registram quem criou todas as coisas. A outra forma como Deus se faz conhecido é sua atuação, sua ação na história. Quem tem conduzido a história, quem permeia toda a evolução histórica da humanidade e de tudo mais. Então nós entendemos que fora Deus. E aí, quem registra a história da humanidade, inclusive o relacionamento dessa humanidade com o seu Criador, quem faz esse registro? As Escrituras. No registro, ela é um dos livros mais antigos. Há de se dizer, e a dúvida se o livro mais antigo escrito foi o livro de Gênesis, ou se foi o livro de Jó, mas é um dos escritos mais antigos que nós temos. E registro, embora hajam outras escritas, outras narrativas, mas da maneira como está organizada, a Bíblia é única e exclusiva. Então esse registro, inclusive, do chamado de Deus a Abraão, inclusive da formação dos israelitas, da nação hebreia, até a promessa da vinda do Messias, esse registro da história, até a chegada do Messias, é feito pelas Escrituras. Então a história, no registro da história da humanidade, Deus se faz presente, e dizendo como deve se portar o homem, seja ele governante, seja ele súdito, seja ele quem for, como a sociedade deve se portar, os valores, os princípios, a ética, a moralidade de Deus é diferenciada de toda e qualquer outra civilização registrada na humanidade. Então, esse registro tem nas Escrituras. A outra forma como Deus se faz conhecido ao homem, por meio de Cristo Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E quem registra o nascimento, a vida, o ministério, a ação de Cristo Jesus, os milagres feitos por Cristo Jesus, quem registra? As Escrituras. Então, como revelação especial de Deus, homens inspirados por Deus registraram essa ação divina na criação, na história e na vinda de Cristo Jesus. Hoje, para conhecermos Deus, para sabermos como Deus se revelou e se manifesta a nós, nós precisamos conhecer as Escrituras. E é por isso que também a própria Bíblia se defende, diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de
de Deus. Ao mesmo tempo que Deus gera fé no nosso coração, através da leitura da palavra de Deus, essa fé é filtrada, vamos dizer assim, é esclarecida, é orientada, para que de fato a gente busque o verdadeiro Deus e adore o verdadeiro Deus. Por isso ela é nossa regra de fé e prática. Ela é de onde nós tiramos todo o conteúdo de doutrina ou de ensino, de ética, de moralidade, de princípios, de valores. É dela que nós extraímos todas estas verdades. Ela é o padrão que nos estabelece como devemos viver como cidadãos do reino de Deus, embora estejamos vivendo no presente como cidadãos neste mundo, mas com valores e princípios e moralidade diferenciada. Amém? Então a Bíblia, como registro, ela é um livro inspirado e como revelação especial de Deus. A gente não vai dar conta de falar as 15 páginas para vocês, eu não saí nem da primeira. Misericórdia. A Bíblia divide-se em duas partes principais, Antigo e Novo Testamento. Isso todos vocês sabem. Só ler o Novo Testamento é suficiente para mim, pastor? Não. Porque quem nos esclarece o contexto do Novo Testamento é o Antigo Testamento. E Antigo Testamento significa aliança, registro de um pacto, de um documento pactuado, deixado por Deus, para que a gente tenha todas as informações necessárias. Novo Testamento, essa nova aliança, como que do Velho Testamento se cumpriram os desígnios, propósitos, as profecias e as verdades de Deus, colocadas lá no contexto do Antigo Testamento, de 4.000 anos atrás, até os 2.000 anos da chegada de Jesus, e se somando hoje mais de 6.000 anos de idade, conforme a cronologia bíblica. Amém? Sabiam disso? Sabiam. Isso aí vocês sabiam. O significado da palavra testamento, vocês também já conhecem, alguns fatos particulares da Bíblia. Talvez você não saiba, mas a divisão em capítulos da Bíblia foi feita em 1250, repita comigo, 1250, até antes de 1250, como é que você lia a Bíblia? Pegue a sua Bíblia, tire capítulos, tire títulos, tire versículos, e imagine você lendo a Bíblia sem capítulos, sem versículos e sem títulos dividindo. Fácil? Não. Muito difícil, não era? Muito difícil. Mas a Bíblia até 1250 era desse jeito. Não tinha capítulos, versículos, e até os títulos foram acrescidos bem recente, já no século XIX. Antes não tinha título, e aí você não lia lá a parábola da semente, ou a parábola do semeador, a parábola de Lázaro. Não era assim. Era um livro, era um rolo escrito, era um livro único, que você precisava ler, entender, dividir o seu contexto, embora você pegasse livro por livro. Por exemplo, há judeus, não sei se ainda nos dias de hoje, mas creio que sim, que sabem o livro de Isaías de cor, inteirinho. Você conseguiria ler para mim, de cor e salteado, o Salmo 23? Imagine Isaías 66, se não me engano, 66 capítulos, é muita coisa. Então, esse registro era diferente. Só em 1448, o rabino judeu Mordecai substituiu ou subdividiu o Antigo Testamento em
versículos. Se em 1200 foi dividido em capítulos, só 200 anos depois foi dividido em versículos. E somente em 1560 foi juntado Velho e Novo Testamento e dividido em capítulos e em versículos. Só assim você tem esse registro bíblico agora com muito mais facilidade de leitura, com muito mais capacidade de entender e de discernir. Aí a gente fica pensando, que difícil eu ler a Bíblia. Difícil era naquela época. Que difícil compreender as Escrituras. Difícil era naquela época. Que você não tinha YouTube, que você não tinha nenhum conteúdo disponível para fazer esse estudo. Eu mesmo, e aí a Vívia vai se lembrar disso, no seminário, o professor me dava um texto desse tamanho em hebraico, eu tinha que fazer a tradução, fazer a exegese do texto, eu passava 3 dias sem dormir, para fazer análise daquele texto desse tamanho. Imagine você ler todo esse livro num contexto difícil. Ainda temos algumas curiosidades da Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento, se você não sabe, tem 529 capítulos. Quantos capítulos? 23.214 versículos. Quantos versículos? Somos desafiados a memorizar 23.000 versículos. Oh, bênção! Memória maravilhosa. Depois que criaram o celular e os programas novos de televisão, de computador, mais difícil ainda, né, Tião? Mas toda essa quantidade de recursos que a gente tem nas Escrituras. O Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. E aí tem mais algumas curiosidades bíblicas que eu acho que você conhece. Você sabe qual é o menor livro da Bíblia? Você sabe qual é o menor versículo da Bíblia? Você sabe qual é o maior capítulo da Bíblia? Você sabe qual é o menor capítulo da Bíblia? Prova de que você pouco sabe sobre a Bíblia. Salmo 117 é o menor versículo da Bíblia, ou capítulo da Bíblia, versículo, menor capítulo. O livro de 1 João é o menor livro da Bíblia. Nós temos alguns livros da Bíblia que tem apenas um capítulo só, Judas é um deles, e também alguns livros do Antigo Testamento, dos profetas menores. E aí temos outras curiosidades. Do hebraico e do aramaico nós já aprendemos. A Bíblia, apesar de ter sido escrita nas 3 línguas, o hebraico, o aramaico, que era a língua mais falada na época de Jesus, ela foi escrita no Novo Testamento em grego. E porque os judeus foram dispersos, a primeira tradução da Bíblia do hebraico para uma língua diferente, ela foi traduzida do hebraico para o grego, na cidade ou na comunidade, ou no país do Egito. Lá foi traduzida o que foi chamado de Septuaginta. E você sabe como é que os judeus lidavam? Aqui eu vou resumir para a gente adiantar, e aí em outro momento a gente traz os outros dados sobre a Bíblia para eu fechar com os versículos. Mas você sabe todo o zelo e o cuidado com que as pessoas escreviam os registros bíblicos? Primeiro, que um judeu não podia se propor a escrever qualquer parte das Escrituras sem ter uma cópia original. E ele não podia achar que sabia de qual texto escrever. Palavra por palavra ele tinha que olhar como estava no original. Segundo, que ele tinha que estar vestido
com adorno específico e completo, indumentária completa, característica de um rabino, que tinha função como escriba de escrever originalmente um documento. Não tinha cópia na época, gente. Então a cópia era feita manualmente. A caneta era especial. Se ela era para escrever no elemento de couro, era uma caneta mais ou menos de madeira, com uma ponta meio robusta ali, para poder fazer o escrito. Mas ao se escrever o nome de Yahvé ou o nome de Deus, ela não poderia pingar na tinta e escrever Deus. Ela tinha que pingar, escrever alguma coisa lá, para não rasurar, para não dar um sentido diferente. Porque a língua, por exemplo, hebraica, ela só tinha consoantes, foi criados os maçoréticos, que eram as chamadas vogais, e elas tinham o lugar exato onde deveria ser colocado, para nunca fugir o sentido e a interpretação do texto. Não se escrevia um relato bíblico se não fosse no papiro, que era de couro, ou num pergaminho feito, ou no linho, sem que tivesse linhas, ou seja, para não fugir a métrica, e não dar espaço para se acrescentar outra coisa. Entre o espaço de uma palavra para outra, tinha uma medida exata, para não se colocar um S a mais, um J a mais, um I a mais. Então quem lia o texto original, estava tudo metricamente colocado, para ninguém alterar o escrito sagrado. Esse significado tem o valor da inspiração, do quanto era valorizado todos os escritos. Para se fechar, embora hajam críticas do cânon, até os anos 200 antes de Cristo, todo o cânon hebraico já havia sido fechado, organizado, ou seja, os livros considerados como inspirados, com toda a sua autenticidade, verificação, história, e havia todo um critério para se fazer isso. No Novo Testamento, para se fechar o cânon, embora criticado também por muitos, chamado alta crítica, baixa crítica, criticismo e tudo mais que se tenha, todo o cânon foi fechado, exatamente enquanto haviam comprovações presenciais de pessoas que ou viveram com Jesus, ou viveram com os discípulos que estiveram com Jesus, para dizer, de fato, quem escreveu isso aí foi Pedro, quem escreveu isso aí foi Judas, quem escreveu isso aí foi Mateus. Além de ter sido repassado, ter sido compartilhado, haviam provas dos pais da igreja, autenticidade, para se fechar aqueles que eram os livros escritos pelas pessoas devidas, para serem consideradas como inspiradas e úteis. E aí sim, por isso tanto Paulo quanto Pedro vai dizer, toda a escritura, nada é de particular interpretação, de imaginação humana, de ideia de alguém que achou que ia fazer algo, não, divinamente Deus escolheu pessoas, com as suas características, com as suas peculiaridades, com as suas personalidades, com as suas limitações, para fazer esse registro. E aí ele vai descrever depois, quando Paulo escreve a Timóteo, e proveitosa para corrigir, para medir o homem, prumar o homem. Aí eu vou fazer uma brincadeira. A gente tem algumas paredes aqui, feitas na base do mutirão, umas estão retinhas, as outras estão tortinhas. Quem não sabe, não usa o prumo na hora certa e da forma certa, entorta. E quem não usa o prumo achando que no olho vai, não funciona. É no prumo, na régua. Então, a palavra de Deus é esse que nos põe no prumo, nos põe na régua, que nos mede, dizer onde estamos e como devemos ficar. É ela que estabelece o padrão,
da nossa ética, da nossa moralidade, do nosso comportamento, somos filtrados à luz da palavra de Deus. Não dá para dizer assim, eu vou ser cristão do meu jeito. Não tem. A palavra de Deus é a nossa régua, é o nosso prumo, é a nossa métrica, é por ela que nós vamos, ela que vai dizer o que devo e o que não devo, como e como não devo. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para corrigir, para instruir e para redarguir o homem, a fim de que ele seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. O objetivo de Deus, o desejo de Deus é sermos aperfeiçoados, é sermos melhorados, é sermos tratados, não é danificar a gente, não é atrapalhar a gente, não é prejudicar a comunidade, a sociedade, o ser humano, não, é para nos conduzir numa direção que seja justificável por Ele. Amém? Amém. Tem muito mais coisa aqui, mas a gente vai ficar por aqui. Salmista diz assim: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus deve iluminar, nos dar direção. Por isso que a gente tem que examinar as Escrituras, conhecer as Escrituras. Irmãos, eu sou falho, imperfeito. Depois da pandemia, eu esqueço muita coisa. É por isso que ultimamente eu escrevo tudo que eu vou falar, para não esquecer. Antigamente eu fazia um esboçozinho lá, 3 pontos, e discorria, estava tudo na mente. Agora eu tenho que escrever, a gente vai se esquecendo. Há mais de 30 anos eu sou pastor, há mais de 30 anos eu leio a Bíblia, há mais de 30 anos eu examino as Escrituras, há mais de 30 anos, eu não vou dizer eu dou aula, mas por mais de 10 anos eu dei aula no seminário. Não foi, pastor Hélio? Você não foi meu aluno não, né? Não, nós somos quase da mesma idade, não tinha jeito, né? Então, mas todo esse tempo eu não me canso de ler e descobrir coisas novas e de reaprender o que eu já esqueci. A gente se esquece, é por isso que a gente tem que estar continuamente verificando. Tenha curiosidade de descobrir, de saber coisas sobre o livro que norteia a sua fé, que baseia a sua fé, o qual você segue e se denomina cristão porque há registro dela. Então, sem conhecer a sua história, sem conhecer sobre ela, a gente fica fragilizado nos argumentos do mundo secularizado e das pessoas que buscam descredibilizá-la. E descredibilizam também a nossa fé, e descredibilizam a nossa conduta, como servos de Cristo Jesus. Então conheçamos melhor as Escrituras Sagradas, amém? Vamos nos colocar em pé. Depois vocês podem pesquisar lá, também posso mandar esses dados para vocês lá do PGM. Eu sei que vocês não vão ler tudo isso lá no PGM, mas dá para ter algumas informações e curiosidades aqui. Curve a sua cabeça e nós vamos orar pedindo que Deus nos dê sabedoria, entendimento, discernimento, e que nos dê iluminação, capacidade de compreendermos a revelação de Deus e o registro dessa revelação de Deus na sua revelação especial, que são as Escrituras. Oremos. Deus, nos apresentamos diante do Senhor como imperfeitos, limitados, ó Deus, na capacidade de acumular todas as informações, ó Deus, de guardar tudo o que é necessário, mas pedindo o auxílio e o recurso do Teu Santo Espírito, que é o nosso mestre, que é o nosso ensinador, que é esse que nos ajuda a memorizar, a guardar e a aplicar especialmente a palavra do Senhor. Nos dê a curiosidade, nos dê o interesse, nos dê, ó Deus, o despertamento para conhecermos cada vez mais esse registro do Senhor.
ó Deus, e darmos o devido valor a todo o escrito que o Senhor nos deixou, a todo pacto que o Senhor nos deixou, a toda a aliança feita conosco, e o registro dessa aliança, que nós precisamos conhecer, descobrir e viver. Abra o nosso coração para tal, abra o nosso entendimento para tal, desperte-nos para tal. Essa é a nossa oração, é a nossa súplica, é o nosso pedido, em nome de Cristo Jesus, amém, amém, Deus, amém. Cantando, mas antes, a gente podia ver de novo, o que vai ter dia 23 mesmo, irmãos? Isso. Estão avisando que tem cantina, você pode participar conosco depois da comunhão ali, tem um lanche especial para você saborear conosco. Antes de cantar, vamos ver o The Chosen, depois a gente ora com a bênção apóstolo. Não precisa sentar não, é rápido. Convide sua família, convide seus amigos. Essa é uma edição especial, tá, gente? Vocês não vão ver agora essa edição na Netflix, nada. É uma edição especial para ser apresentada nas igrejas. Ela está sendo oferecida para ser apresentada nas igrejas. Nós fizemos o cadastro, ajuda do Caio aí, da Larissa, que nos ajudaram nesse registro para a gente ser orientado. Eles estão mandando todo o material para mídia, para divulgação. Nos ajude nessa divulgação, para dia 23 a gente ter esse grande momento de participarmos dessa representação dessas imagens, conhecendo a história e o nascimento de Cristo Jesus. Vamos ver mais uma vez a propaganda, e aí depois a gente ora e canta. José, não podemos continuar. Ele está rindo. Maria, você está vendo isso? Isso não é. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lembre-se do que o seu mensageiro disse. A primeira coisa que o seu mensageiro disse. Não tenha medo. As pessoas devem saber. Isso, dia 23, 19 horas, nós estaremos aqui. Vamos orar com a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o Pai, a graça redentora, salvadora de Cristo Jesus e o consolo do Espírito Santo do Senhor seja com toda a sua igreja, agora e sempre. Amém. Amém, Jesus.